Tudo bem, pessoal? O texto que eu quero fazer uma síntese aqui com vocês chama Terra e Educação, Direitos Negados Secularmente aos Trabalhadores do Campo. Apresentei no primeiro encontro de História Agrária da Universidade da Paraíba no ano passado, e depois ele vai virar um capítulo de um livro que nós estamos articulando aí com alguns professores aqui da Universidade de Brasília. Na primeira parte, eu faço um resgate histórico da luta pela terra, né, demonstrando que a terra como um direito negado aos negros, né, negado aos índios, né, e depois aos camponeses com a Lei de Terra de 1850. Né. Então, faço um resgate histórico mostrando como essa negação acontece com a chegada dos portugueses, né. Em primeiro lugar, a coroa portuguesa, ela vai dividir o nosso país em grandes extensões de terras, denominadas de Seis-Marias, né, e vai atribuir essas terras aos filhos de algo, né, aos fidalgos, e aos filhos de ninguém, ao povo, coube ficar sem terra. Né. Com a abolição da escravatura aconteceu a mesma situação, né. Então os escravos libertos, eles ficaram sem terra e expulsos para os vilarejos, para as cidades, foram morar naquele pedaço de terra disponível, né, que ninguém queria, que eram os morros. E aí nós temos então na luta pela terra a origem das favelas nas cidades, né? Elas se originam pela falta de espaço, né, no mundo urbano para os expulsos do campo, né, os negros em sua grande maioria, e aí então se constituem as favelas nas cidades, né? Então eu faço também um argumento de que essa é uma história da luta pela terra que é construída, primeiro pela resistência, e aí nós vamos ter isso nos anos 50 com as ligas camponesas. Depois, anteriormente, aí nós vamos ter uma série de outras lutas de resistência, como Canudos, a cabanagem, Trompas e Formoso aqui em Goiás, e assim por diante. Então nós temos, ao longo de 400 anos, uma série de organizações sociais, de indígenas, de negros, de camponeses, né, que vão fazer uma história, e aí tomo o termo do Walter Benjamin, é uma história construída contra apelo, né? É uma história construída contra a corrente, contra o que está aí estabelecido, né? E também tomo emprestado aqui o que fala o nosso fundador aqui da Universidade de Brasília, o Darcy Ribeiro, que o nosso desenvolvimento, ele se baseou num modelo em que nos tornamos uma máquina de gastar gente, né? Porque esse modelo de desenvolvimento agrário, especialmente, que é o nosso tema aqui, ele gastou muita gente, ou seja, o ser humano foi gasto aqui, né? Um escravo tinha vida útil, né, de 5 anos, de 6 anos, de 10 anos, né? Muitos não duravam, como o professor também falou aqui na abertura, professor Cardoso, né? Os negros então eram vistos como simplesmente um instrumento de trabalho, né? Nós vimos isso também com vocês em economia política, de que tudo que é construído, que nós vemos, é construído pelo trabalho humano, né? Nada se constrói em nenhuma sociedade sem que seja pelo trabalho humano, né? A mais-valia é que vai fazer essa apropriação diferente, né? Então, que foi o caso também do que foi colocado aqui no Haiti, né? Não é porque lá não haja trabalho humano, houve muito trabalho humano, só que a apropriação disso, do resultado, né, a mais-valia, ficou com as potências que dominavam o país na época. Muito bem, aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. Então nessa primeira parte eu faço um resgate, como esse tema é bastante recorrente aqui, eu não vou me aprofundar nele. O segundo aspecto que eu levanto aqui no trabalho está relacionado à educação como um direito tardio e precário no campo, né? Então,
fiz uma pesquisa sobre quando é que a educação, como é que é tratada a educação rural e um paralelo com a educação do campo. Mas para falar de educação rural e educação do campo, o que nós encontramos é que, por que é um direito tardio e negado à classe trabalhadora, né? As primeiras universidades aqui, para vocês terem uma ideia, nós tivemos um atraso de 400 anos na universidade pública brasileira. Enquanto, por exemplo, em Santo Domingos, em 1538, quem quiser anotar aí, 1538 foi a primeira universidade criada aqui nas Américas, não foi nos Estados Unidos, foi em Santo Domingos. Em 1551 foi criada a segunda universidade no Peru, né? E só em 1636 tivemos a primeira universidade, que é a Universidade de Harvard, que é considerada, enfim, uma grande universidade pela sociedade americana, né? E capitalista mundial, como uma das melhores universidades. Só que quando foi criada a Universidade de Harvard, já haviam 13 universidades na América Espanhola. E no Brasil, nenhuma universidade. Então nós passamos 4 séculos, 400 anos. Sabe o que é isso? 400 anos sem universidade. A primeira universidade criada no Brasil foi em 1920. E ela foi criada porque o presidente da República da época precisava outorgar o título de doutor honoris causa para o rei da Bélgica, que faria uma visita ao Brasil, e ficaria feio para o Brasil não ter uma universidade. Então o rei da Bélgica, chegando aqui, criou-se rapidamente, reuniram então as faculdades que haviam e foi criada a Universidade do Brasil. Então vejam que a educação no Brasil, ela chega como um direito tardio. No século XIX, nós tínhamos 24 escolas, atendendo 10 mil alunos. Mas isso representa apenas 0,05% da população. Ou seja, nós tínhamos 99,95% fora da escola. Então só 0,05%, das pessoas estavam na escola. Quem é que estava na escola? Para quem é que o Estado brasileiro construiu a escola? Para os filhos das elites da época, para os filhos de algo. E esses filhos de algo, os fidalgos, então, mandavam seus filhos para estudar em Coimbra, para estudar em Portugal. Mais tardia ainda, então, foi a educação no meio rural. Até 1930, não havia nenhuma menção sobre a educação rural. Então, se começa a falar em educação apenas nos anos 50, educação rural. O que havia no meio rural? Então, inicialmente haviam os patronatos. O que eram? Instituições educativas patronais, em que os órfãos, especialmente os meninos, eram levados para esses colégios, para esses internatos, e aí aprendiam, tinham um tipo de ensino, mas mais voltado para a agricultura dominante da época também, porque esses patronatos funcionavam dentro de grandes fazendas, ou em áreas que eram destinadas pelos homens de bem da época. Os que tinham terra doavam essas terras, então o Estado construiu os patronatos, e aí começava a educação dos meninos no meio rural. Em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública, mas a educação rural continuou subordinada ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Então, para a educação do campo da época, tínhamos o Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que cuidava da educação rural, e o MEC, como nós o temos hoje, cuidava da educação urbana. Então, vocês vejam o que é a educação rural estar subordinada ao Ministério da Indústria, Comércio e Agricultura. A lógica sempre da educação rural foi capacitar mão de obra para o modelo dominante de agricultura que se tinha na época. Então, não havia essa ideia de uma educação para todos, uma educação emancipadora. Isso só vai surgir
na Constituição de 1937, que começa a legislar sobre a educação. Então veja, no artigo 129 fala: criar na esfera da sua especialidade escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. Então, o Estado atribuiu aos sindicatos e organizações de classe, né, a prerrogativa de formar filhos de operários e de associados, né? Então, para os pobres, quem vai fazer a formação são os sindicatos, são as associações de classe, né? A escola pública, ela como um direito de todos, ela só vai surgir mais tarde. Em 1946, nós temos as criações aqui dos colégios agrícolas, né? Também com o objetivo de produzir uma mão de obra técnica e especializada de atendimento aos produtores rurais que utilizavam do trabalho gratuito desses estudantes para seus negócios, né? Em 1963 foi criado o Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra Rural, né? Então veja, sempre para o rural é mão de obra especializada para o trabalho agrícola. É para isso que devem servir os camponeses e seus filhos. Quando eles quiserem estudar, é para técnicas agrícolas. É um pouco aquilo que o professor falava: índio não pode usar relógio, né? Então, para os camponeses, camponês não pode fazer história, geografia, medicina, ele tem que fazer técnicas agrícolas, né? No máximo, talvez, agronomia, mas isso depois de 450 anos, e ainda depois eu vou chegar lá, né? Bom, quando a gente faz o estudo da educação rural, ela não é diferente da educação para o operário, né? Para quem está na periferia das grandes cidades, né? Então, o professor Freitas, eu cito ele aqui, vai descrever isso, que para a classe trabalhadora, quando se universaliza o direito à escola, é para um tipo de escola instrumental, né? Então, por exemplo, quando o prefeito tem uma ótima ideia lá, alguém até de bom coração, né? Mas como ele vem e está, ou o governador, como ele está vinculado à classe dominante, então o que se pensa para os trabalhadores, seja da periferia, seja do mundo rural, são cursos técnicos profissionalizantes. Então, os jovens da classe trabalhadora precisam fazer cursos operacionais, ir logo para o mercado de trabalho. E o ideal é que sejam cursos rápidos, né? De 1 ano, de 2 anos, de 6 meses, né? A universidade, ela sempre esteve fechada para a classe trabalhadora. Nos anos 50, então, o que ocorre no Brasil, começa a acontecer essa dicotomia entre o que é urbano e o que é rural. O que é avançado é urbano e o rural é atrasado. Então, aqui nós temos a configuração de 2 Brasis, né? Um Brasil avançado, moderno, que se industrializa, e um Brasil atrasado, arcaico, do Jeca Tatu, né? Do Monteiro Lobato. Então, aí nós temos uma hegemonia, a construção hegemônica de uma visão de sociedade em que o urbano é o avançado. Trago também a experiência dos anos 60 do MEC, né, da educação de base, nos anos 70, dos anos 80, vários educadores tentando reverter esse ideário de educação imposto pelas elites, né? E aí então, nos anos 90, o protagonismo dos sujeitos do campo na conquista de políticas públicas de educação, né? Então, o que acontece nos anos 90? Os movimentos sociais, especialmente o MST, em 1997, então vai realizar aqui na Universidade de Brasília o primeiro encontro nacional de educadores na reforma agrária, chamado de primeiro ENERA, junto com a Unesco, a Unicef, a CNBB, etc. Muito bem, deste encontro, então, se tiram linhas, né, princípios educacionais e filosóficos do que deveria ser uma educação do campo, né, e não educação no campo, né, porque em geral o pessoal quer pegar a educação que tem na cidade e levar lá para o campo, né? Então a luta toda foi construir a ideia, então, esse no
e do é bem diferente do ponto de vista conceitual. Ou seja, a educação ela precisa estar sim no campo, mas ela precisa ser do campo, protagonizada pelos sujeitos do campo, com a sua realidade, com a sua especificidade, e também ser contemplada com todo o conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade. Então, o nosso aluno do campo ele precisa aprender todas as todo o conhecimento, seja na área da química, da física, da biologia, da matemática, claro que é dependendo do curso, né? Mas se apropriar do conhecimento da humanidade, né? Dando sequência a essa articulação, criou-se então, 6 anos depois, o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que já beneficiou em torno de 450 mil jovens e adultos. 45 mil conseguiram concluir o ensino médio, concomitante com a formação técnica, e 2 mil concluíram o ensino superior, né? Nesse congresso que nós tivemos em fevereiro, lá em Havana, com 3.700 delegados, aí a gente conversava com muita gente da América Latina, e o que o Brasil está fazendo na educação do campo é algo inovador, né? Em geral, as universidades, mesmo com gente progressista, pensa para os camponeses novamente esses cursos técnicos, né? Então os camponeses procuram a universidade, vamos fazer um curso para aprender a tirar leite, vamos fazer um curso de corte e costura, vamos fazer um curso, né? Não que essas técnicas não sejam necessárias e importantes, são bem importantes. Quanto mais cursos técnicos vocês puderem fazer, façam. Mas nós precisamos formar também no meio rural, né? Pessoas com a graduação, que depois vão para o mestrado, que depois vão para o doutorado, ou seja, não há limites. Ninguém pode nos impor limites de quando devemos parar, né? O diploma não é um limite. O diploma é uma conquista, né? Que deve ser perseguida e você continuar seguindo adiante na sua vida acadêmica. Então aqui não temos que fazer essa distinção entre o rural e o urbano. Essa dicotomia quem faz são as elites, né? Bom, depois também é importante fazer um reconhecimento, e eu faço aqui e não tem problemas que me sejam feitas críticas a isso. Eu falo da expansão do ensino superior, né? No governo Lula, no governo Dilma, mostrando a criação de 12 universidades, o ingresso de 3 milhões de jovens no ensino superior, a criação de 128 novos campi universitários. Isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa depois de 50 anos de uma universidade elitista como a nossa, que é a Universidade de Brasília, depois de 50 anos ter um campus aqui em Planaltina, 1.300 alunos, 2 mestrados, né? 100 professores, né? E um campus que não perde em nada, a não ser em termos de infraestrutura, né? Que nós temos que melhorá-la, o que nós temos no Darcy Ribeiro. Temos a Ceilândia, temos no Gama. Então, como esses, foram construídos 128 novos campos, e isso permitiu o ingresso de novos sujeitos. Então, nós estamos, de alguma maneira, apesar de todos os entraves e todos os problemas que temos, um grande avanço na expansão do ensino superior, né? Lógico que temos que pensar na manutenção do aluno. Você sabe o drama que é manter o aluno, né? Dentro dessa estrutura. A criação da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, UNILA, ou seja, pela primeira vez foi pensado uma universidade latino-americana que funciona em Foz do Iguaçu, e uma universidade de língua portuguesa que funciona no Ceará, na cidade de Redenção, por ter sido a primeira cidade brasileira a abolir a escravidão no Brasil. Aí tem conexão com o nosso seminário aqui. Ou seja, é criada uma universidade de língua portuguesa, pensando também nos países africanos. Muito bem, mas mesmo com os avanços do ingresso no ensino superior, está terminando meu tempo, né? Vejam aqui então a outra parte do trabalho que eu faço uma relação entre educação e renda, tá certo? Muito bem.
Então, apesar de tudo isso, nós temos ainda 13,2 milhões de pessoas no campo, né? 80% dos trabalhadores rurais não completaram o ensino fundamental. 3%, né, por cento tem ensino superior. Então vocês fazem parte dessa estatística de 3% do campo. É muito baixa a escolarização no meio rural, muito baixa, né? Em algumas regiões, 39% dos trabalhadores não sabem ler e nem escrever, né? Depois eu faço uma comparação entre propriedade da terra, escolaridade e renda, do estudo feito pelo IPEA, né? Então vejam aqui, eu quero só dar 2 dados aqui. Um trabalhador que tem menos de 1 hectare, né, 73 deles não tem o antigo ensino primário completo, não tem a 4ª série, né? 96% não completou o ensino fundamental. A lógica é a seguinte: quanto menos terra a pessoa tem, menos escolaridade ela tem. E qual é o problema disso? Com menos escolaridade, como é que você vai abrir um empreendimento? Aquilo que teve um depoimento de um aluno aqui do IFB, né? Do empreendedor rural, né? De tudo isso. Como é que eu vou abrir um empreendimento com baixo grau de escolaridade, né? Isso vai ser nós temos 2 problemas aí. Há uma dificuldade de gerenciar novas tecnologias com baixa escolaridade, e há um problema que, ao abandonar esse menos de 1 hectare, né, ou entre 1 e 5 hectares, indo para a cidade com baixo grau de escolaridade, você não consegue um bom trabalho no mundo urbano, né? Então tem uma dupla penalização, né? Então tem uma relação direta entre posse da terra numa área muito reduzida, baixo grau de escolaridade e renda. Então, da renda é o seguinte: a renda média no campo em 2005 era de R$335, né? Na média, todo mundo ganha R$335 por mês. Mas o camponês que tem menos de 1 hectare, até 1 hectare, ele ganha R$145. Então, veja bem, ele tem um pedaço menor de terra, ele tem menos escolaridade e ele tem uma renda menor. Então, há uma perversidade aqui, e aí então é necessário uma mudança estrutural do ponto de vista da propriedade da terra, que é a reforma agrária, a divisão das terras, porque a pesquisa então do IPEA aponta exatamente isso, né? Que a renda está condicionada a esses 2 fatores: ao grau de escolaridade e ao tamanho da propriedade, né? Existem também outros fatores. Também, quando nós analisamos a renda nos setores, quando nós pegamos agricultura, indústria e serviços, a agricultura recebe menos, né? Então, por exemplo, aqui a agricultura tem uma renda média anual de R$2.165, a indústria é R$2.300 e nos serviços é R$2.350, tá? Então, a agricultura também ela é menosprezada do ponto de vista da valorização do trabalho. E vocês viram nas aulas que a gente dá, né, de que o trabalho humano, ele deveria ser, a remuneração do trabalho humano deveria ser por horas, né, pelo tempo gasto para a elaboração do produto. E não importa o que você faça, desde que seja socialmente útil para a sociedade. Então, quem gasta 1 hora cuidando de uma criança, ou 1 hora produzindo uma peça de automóvel, ou 1 hora dando aula, 1 hora fazendo cadeira, essa 1 hora tem o mesmo peso, deveria ter o mesmo retorno financeiro, né? Porque tudo é feito por ser humano e todos os seres humanos são iguais. Então todos os seres humanos gastando, né, a sua vida, a sua energia, deveria ser remunerado da mesma maneira. Muito bem. Aí na última parte do trabalho eu faço uma relação com o Caio Prado Júnior, né, que ele vai, e aí vou encerrando, vai fazer uma comparação, uma análise histórica do desenvolvimento brasileiro com base na economia, na materialidade. E ele vai falar o seguinte, que nós, na verdade, fomos, durante esses 400 anos, uma grande colônia, né, uma grande empresa de exportação agrícola, né? A gente não conseguiu sair, né, nesse período todo desse modelo.
E se nós olharmos a agricultura brasileira hoje, ainda nós continuamos exportando muitas commodities, muita primarização, ou seja, produtos primários sem um processamento, sem agregar valor, né? Isso é um problema. Como os produtos agrícolas tem muita demanda ainda, né? Então, por isso a nossa economia não está apresentando uma crise como as outras economias, na Europa ou nos Estados Unidos. Mas basta que deixem de comprar os nossos produtos, né? Que é o que nós vamos ver também na aula sobre crise do capital, né? Basta haver uma crise de circulação, um problema na taxa de lucros, né? Ou uma crise de superprodução, né? Como nós tivemos no período do ciclo do café, né? Qual é o problema? É quando nós atrelamos a nossa economia, sempre há um fator externo, há um domínio externo. Então o Caio Prado Júnior ele vai fazer essa análise e vai mostrar que ao longo de 400 anos nós tivemos um domínio do capital internacional, né? Ou da colônia portuguesa, ou depois da coroa portuguesa, né? Da coroa inglesa e agora das grandes potências internacionais e do capital internacional. Finalizando, eu faço também uma relação com o capital internacional dominando a agricultura. O caso da Monsanto, que 56 empresas dominam, desde os fertilizantes, o adubo, a semente, até o remédio, né, da pessoa que fica doente, né? Então você usa o veneno dela, fica doente e aí vai lá e compra o remédio e ela mesma vende o remédio. Ela vende o veneno e o remédio. Então tem o domínio de toda a cadeia produtiva e isso é um problema para o desenvolvimento nacional. Finalizando mesmo agora, eu ia falar um pouco, mas falaremos isso em outra oportunidade, sobre o lançamento do Pronacampo, né, que teve participação de alguns alunos nossos também. Então é uma outra medida bem importante que o governo federal está implantando, mas nós temos muita preocupação, porque são 42 medidas, mas elas na máquina pública, né, e na forma como há um domínio de um outro modelo de desenvolvimento agrícola, nós achamos que essas medidas elas não vão chegar no campo se não tiver luta social. Assim como a terra, e como a escola, e como a expansão da universidade, e a briga, né, e as lutas para entrar nas políticas públicas foram feitas ao longo de vários períodos históricos, daqui para frente também, se não houver mobilização, se não houver, né, pressão da sociedade organizada, essas políticas elas não chegarão onde deverão chegar. Vai ficar um programa bonito, né, cheio de medidas, e a gente não consegue efetivar essas medidas na prática. Obrigado.